Acompanhe a leitura em Lucas, capítulo 14, do 25 ao 33, nessa semana. Ser discípulo. O texto que está à nossa frente é Lucas 14, do 25 ao 33. E ser discípulo de Jesus, o que significa? O enquadramento dessa passagem, Jesus está com a multidão e ele fala exatamente sobre quem não aborrece a sua mãe e o seu pai e todo o restante, como você acompanha na leitura, não pode ser meu discípulo. Então quer dizer que para seguir a Jesus eu tenho que aborrecer, e talvez um contexto, um pensamento de aborrecer, numa forma mais sutil, seja amar menos. Numa versão mais tradicional de linha de pensamento, aborrecer é realmente odiar, repudiar. Porque as coisas desse mundo não se comparam com as celestiais. No capítulo de Lucas, Jesus chama e faz duas ilustrações muito simples sobre planeamento, sobre ponto de situação, sobre parar e pensar, porque ele fala sobre quem é que, querendo construir uma torre, não se assenta e planeia. Porque, feito o alicerce, não sabe se tem condições de finalizar a obra e os outros vão zombar dele. Sabe que o contexto da época, a questão de orgulho, a questão de palavra, o juramento era uma coisa muito importante. Talvez nos dias de hoje nem tanto. As pessoas dizem uma coisa e fazem outra. A palavra não tem tanto poder ou não vale tanto quanto na época dos nossos pais, dos nossos avós e muito mais lá atrás. Mas ser discípulo de Jesus é exatamente esse desafio que nos é lançado sobre parar, se assentar e ver se temos condições de seguir esse plano, ir até o final. E a outra ilustração que Jesus faz é sobre qual rei que indo para um conflito, sabendo que vai a um conflito, como vai? Com 1000, com 100, com 10, com 10.000, como vai? Porque assim como na primeira ilustração, ninguém inicia uma obra que não tenciona finalizá-la. Ninguém empreende numa guerra, num conflito que não tem a convicção de que vai vencê-lo. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que professar a fé em Cristo. Ser discípulo de Jesus, e veja, ele está a mencionar sobre a multidão que o seguia. E Jesus chama aqueles. Não há uma acepção de pessoas, não é isso. Mas o desafio de ser discípulo de Jesus exige muito mais do que simplesmente o ir à igreja. A multidão acompanhava Jesus, mas Jesus chamou os 12. Ele, da mesma forma que disse, vinde, vós que tem sede, vós que tem fome, vinde como estáis. Ele fala abertamente para toda a gente e faz o convite, mas ser discípulo do Mestre exige despojar, se despir de orgulho, se despir da tua vontade, se despir de qualquer ideologia ou pensamento que não seja o do Mestre. É engraçado porque muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade e oramos diversas vezes falando, Senhor, faça a tua vontade em nossas vidas. Não é assim que está na oração do Pai Nosso? Ser discípulo de Jesus requer um deixar de lado as suas vontades e fazer a vontade de Cristo. E é justamente isso que eu e você devemos fazer. Porque assim como o discípulo não é maior do que o mestre, nós estamos aqui para tentar e para buscar
fazer a vontade do Mestre. Isso é um discípulo pronto a ser exortado, pronto a ser ensinado, pronto a obedecer. Misericórdia quero e não sacrifício. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que simplesmente acreditar ou fazer segundo a tua e a minha maneira. Ser discípulo de Cristo, como nos dois exemplos, requer para se assentar e entender esse desafio. Depois disso feito, agora com que condições? Como eu vou seguir a Cristo? De toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Assim eu vou seguir a Cristo, assim eu vou ser discípulo do Mestre, não simplesmente mais um na multidão, porque eu tenho certeza que eu e você fomos chamados a ser discípulos dele e não simplesmente mais um na multidão.